Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. No livro de Atos, capítulo 2, no verso 2. Quando você encontrar, dá um glória a Deus aí bem forte no seu lugar. Aleluia. Está no telão também para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: e de repente, quando que aconteceu? De repente. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Só até aí. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós hoje oramos e rendemos a Ti toda a glória. Nós glorificamos ao Teu santo nome nesta casa, e nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, abrimos também a nossa vida, todo o nosso ser, para que o Senhor faça aquilo que é da Tua vontade. Não seja feito a nossa, mas o Teu querer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos concordam para dizer amém? Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, brevemente eu quero só recapitular, porque essa conferência de avivamento é uma sequência. Deus está trabalhando em nós em alguns aspectos, em algumas camadas, em alguns pontos. Sábado nós iniciamos e tivemos aqui um momento, um tempo de entender, através de uma palavra de Deus, sobre o posicionamento do profeta Abacuque. E Abacuque estava declarando e clamando a Deus sobre um avivamento que era necessário. E ele começa: Senhor, faz em mim, Senhor, derrama o Teu poder, a Tua glória sobre mim, faz de novo, aviva-me, Senhor. Então esse é o clamor de Abacuque, e nós aprendemos sobre isso sábado. Então o avivamento começa com um posicionamento. Do posicionamento, hoje de manhã, eu ministrei uma palavra acerca do vale de ossos secos. O avivamento, ele vem através da restauração. Logo depois de um povo que se posiciona, Deus vem e restaura algumas áreas da nossa vida, porque não tem avivamento sem antes ter uma restauração. Então a gente vai entendendo que o avivamento é um processo. O avivamento não é algo instantâneo. O avivamento, ele vem sendo construído por Deus, e Ele tem construído em nós, de sábado até agora. Se você não veio, eu estou te conectando com tudo que Deus está fazendo, porque pode acontecer na tua vida também algo extraordinário. Posso ouvir um amém? Então Deus vem e nos pede posição. Posiciona-se, se posicione, e eu vou fazer algo na tua vida. É o que Abacuque está falando. Eu tenho que me posicionar desejando o avivamento, desejando a manifestação da glória de Deus. Ele fala: faz de novo, faz outra vez, e Deus vem e manifesta. Agora, nós entendemos que diante dos vales de ossos secos, e esses vales não é o povo perdido lá fora, não é o povo que está lá pulando o carnaval, mas o vale de ossos secos, na maioria das vezes, e na visão de Ezequiel, é o vale que é dentro, é a nação de Israel. É algo na nossa vida que está seco, é algo na nossa vida que precisa ser restaurado. Então Deus está mostrando para Ezequiel: Ezequiel, eu sou capaz de restaurar aquilo que está seco, eu sou capaz de restaurar aquilo que se perdeu. E hoje de manhã nós oramos, e Deus restaurou estruturas, ossos, famílias. Deus restaurou nervos, conexão, igreja, o amor pela obra. Deus restaurou os músculos, o chamado, o movimento da igreja. Deus veio também e restaurou a pele, a cobertura, a proteção, o senso de identidade que nós temos em Deus. E de manhã vivemos uma restauração completa. Se você não esteve de manhã, te recomendo, assista a esta palavra, para você experimentar do poder restaurador de Deus, aquele que organiza, que realinha. E eu creio que você viverá uma experiência poderosa com Ele. Posso ouvir um amém? Agora, de manhã eu parei a ministração no momento em que o exército de Deus está de pé. O exército de Deus, em Ezequiel capítulo 37, depois da restauração física, esse exército está de pé, pronto para poder experimentar algo da parte de Deus. E que algo é esse? É o sopro de Deus. Deus iria soprar o teu fôlego sobre aquele exército e daria vida para eles. Então o tema da minha mensagem essa noite é: quando Deus sopra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus vai soprar algumas vezes o teu espírito, o fôlego dele, a vida dele, ele vai soprar
sobre o povo, sobre nós, e tem algumas aplicações muito fortes e poderosas para a nossa vida. Então hoje eu quero que você se conecte junto comigo, porque posicionados, restaurados, já estamos prontos para receber do sopro que vem do céu. Posso ouvir um amém aqui essa noite? Quem aqui está pronto para receber do céu um sopro que vem diretamente de Deus sobre a sua vida? É o sopro que nos traz vida, é o sopro que nos traz um senso de propósito, é o sopro que nos empurra e nos direciona em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus tem algo para a sua vida, para fazer através de você, e o que te impulsiona e te dá força para poder conseguir, é o sopro dele que vem sobre a tua vida, e esse sopro tem nome, o nome é Espírito Santo de Deus. Esconda-me em ti, Olha aí, irmãos, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Deus fará algo forte aqui nessa noite. Esconda-me em ti. Ele está pedindo para você, abre o teu coração para mim. Esconda-me em ti. Abre o teu coração para mim, porque eu vou soprar na tua vida. Do seu amor. Abra o teu coração, porque eu quero soprar. Aleluia. Esconda-me. Ele está pedindo para você, se renda. Abra o teu coração. Esconda-me em ti. Abra o teu coração, porque eu quero entrar. Nas asas do seu amor. Abra o teu coração, igreja, porque eu quero fazer de novo. Eu tenho fogo nessa noite de novo sobre você. Esconda-me em ti. Levanta a tua mão. Esconda-me. Ele vai soprar sobre a tua vida. Ele vai soprar sobre a tua vida. Seu amor. Ele vai soprar hoje sobre a tua história. Tem o sopro de Deus hoje aqui nessa noite. Aleluia. Como eu amo seu nome. Aleluia. Vai glorificando o nome Esse dele. Nome mais lindo vai que eu glorificando o nome conheço. dele. Vai glorificando o nome dele. Nome. Aleluia. Glorifica ele, glorifica ele. Como olha, eu ele está amo fazendo. seu nome. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Tem gente aqui que já está sendo tocada. Como eu Tem amo gente seu aqui que já está sendo tocada. nome. Oh, aleluia. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, aleluia. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. A primeira vez que Deus sopra está registrado no livro de Gênesis. Deus vem e forma o homem do pó da terra. E quando Deus termina de formar o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus fez o quê? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivente. Deus formou, Deus moldou, Deus deu estrutura, mas o homem era apenas barro. O homem era apenas ainda uma estrutura criada. Ele só se torna vivo quando Deus sopra. O homem só se torna vivo quando Deus libera o fôlego, porque estrutura sem espírito é apenas forma. Igreja sem espírito é apenas um prédio, é apenas uma estrutura de tijolos. Mas a Batista Vida é reconhecida não apenas por um prédio bonito, mas porque o Espírito Santo a cada culto vem e manifesta a sua glória sobre nós. Porque você, quando você ora, entra no secreto, Ele está lá te esperando e Ele manifesta a tua glória sobre a tua vida. Nós somos conhecidos não por estrutura, mas por causa de um Espírito vivo que sopra no nosso meio, em todo culto, em todo momento, em todo derramado nosso coração na presença dEle. Organização sem sopro é só parte do sistema. Igreja organizada, mas sem espírito, continua sem vida. Mas eu glorifico a Deus que a vida está até no nome da nossa placa. Igreja Batista Vida. Você faz parte de uma igreja viva. Você faz parte de uma igreja que clama pelo Espírito. Por isso que aqui avivamento não é um movimento. Avivamento é parte da nossa história. Nós precisamos ser um povo vivo,
que vive o avivamento não somente numa conferência, mas todos os dias da nossa vida. É uma bênção estarmos aqui hoje, e hoje nós viveremos experiências tremendas com Ele, mas o avivamento precisa ser constante todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um amém? Não é apenas estrutura, é estrutura com vida, e isso só vem através do sopro de Deus, porque sem sopro é só pó organizado, é só pó moldado. Quando um bebê nasce, o bebê, acontece o parto, o bebê agora faz parte do mundo externo, está fora ali do útero, está fora da bolsa, está fora daquele lugar onde ele estava protegido, e agora ele vem para receber vida. No momento instantâneo onde o cordão umbilical é cortado, a primeira coisa que precisa acontecer na vida de um bebê é a respiração, o fôlego, o sopro. Deus vem e sopra a vida, Deus vem e coloca a vida, através do sopro, do ar, a respiração. No bebê é assim. Agora, quando Deus sopra em Adão, Adão antes não era nada, era pó. Deus vem e sopra e torna ele vivo. Na nossa vida da mesma forma, quando nós nascemos, nós não temos vida por nós mesmos, dependemos da mãe, do cordão umbilical. A respiração acontece entre a troca que há no cordão umbilical. Mas quando nós somos chamados para uma vida independente, a primeira coisa que acontece é o sopro, a respiração. Agora, conectando isso com a nossa vida espiritual, houve um dia na qual um carpinteiro bateu na porta do nosso coração. Houve um dia na qual nós não éramos nada. Houve um dia na qual nós estávamos na condição de pecadores. Houve um dia na qual estávamos na condição de perdidos. Houve um dia na qual eu e você estávamos na posição de mortos espiritualmente. Mas um dia, aquele que se entregou na cruz por mim e por você, bateu na porta do nosso coração e falou: eu quero entrar e ter contigo, eu quero entrar e quero fazer algo na tua história, eu quero entrar e eu quero trazer vida para você. O sopro de Deus veio sobre Adão, e do nada Ele coloca Adão vivo. O sopro de Deus vem sobre nós quando nós nascemos, mas o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da vida. Mas há um momento onde eu e você decidimos abrir a porta do nosso coração para Jesus, porque um dia Ele bateu na porta do meio do seu coração e falou: eu quero entrar e eu quero fazer morada aí dentro, eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a tua realidade. Cadê você que hoje entende essa palavra, já entregou o seu coração, já abriu o seu coração para Jesus? Qual é o som quando Deus desce na terra? Esse é o som. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som do carpinteiro que bateu na porta do nosso coração. Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Quantos aqui já ouviram esse som? Qual é o som? Quantos aqui já ouviram esse som? Aleluia! E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Um dia eu e você recebemos dele o sopro, e nós estamos vivos. Não estou falando de quando você saiu do ventre da sua mãe, mas quando Jesus entrou na sua história. Você só está vivo porque um dia Ele pagou um preço pela sua vida, porque um dia Ele pagou o preço pela tua alma, e Ele disse: você é meu, você é minha. O pecado não vai te levar, o inferno não vai te tragar. O inimigo está ao teu redor, rugindo como um leão, mas ele não tem poder sobre a tua vida. Eu estou te separando, eu estou te escolhendo, eu estou te tirando, eu estou te trazendo para mim. Um dia o Senhor soprou vida em nós. Um dia Jesus soprou vida em nós, e nós que estávamos mortos, recebemos dele a vida. Aleluia. Agora, quando nós caminhamos para a palavra, em Ezequiel capítulo 37, que nós entendemos hoje de manhã, Deus restaura
fisicamente um exército, demonstrando aquilo que ele faria sobre a nação de Israel, sobre nós. Porque depois do fôlego que do nada traz vida, depois do fôlego, do sopro que vem sobre nós e nos coloca de pé, nos coloca vivos, é o sopro, é o alcance de Jesus sobre a nossa vida, que anula o peso do pecado, que anula a condenação do pecado, e nos traz a vida, e não só a vida terrena, mas uma vida eterna. Logo depois nós temos o sopro de Deus que vem sobre o vale, sobre o exército de pé, e esse sopro não é só um sopro da vida, mas é um sopro de propósito, é um sopro que alinha o propósito que Deus tem para nós. O vale de ossos secos já estava montado, já estava ajustado, os ossos alinhados, já tinha estrutura, já tinha forma, mas continuava em silêncio. O silêncio ainda estava no vale. Um tanto de gente em pé, reconstruída, reconstituída, alinhada, corpos de pé, mas ainda em silêncio. E aí Deus fala com o profeta: profetiza, e agora libera uma palavra, profetiza ao Espírito que venha o fôlego, que venha o sopro de Deus sobre esse povo. E quando o sopro vem, eles se levantam, não agora como um amontoado de corpos, mesmo que reconstruídos, mas eles se levantam como um grande exército, a palavra diz. Um grande exército, porque agora eles têm uma missão, agora eles têm um propósito, agora eles têm algo para fazer. Deus não somente sopra para colocar de pé, mas Ele sopra para te dar um senso de propósito. E nessa manhã eu creio que Deus virá com o sopro dele sobre nós, não apenas para fazer a gente ficar alegre, animado, feliz, vivos, mas para colocar dentro do nosso coração um senso de propósito. A Igreja Batista Vida, eu vim aqui pregar, não para um povo que está apenas vivo, mas para um povo que entende o propósito e a missão que tem nesta terra. O avivamento virá sobre nós, não para a gente ficar feliz e alegre dentro do templo, mas para você entender que há um propósito. Se tem gente perdida lá fora, Ele quer te usar. Se tem gente perdida lá fora, Ele quer levar você até ela. Se tem gente perdida lá fora, ou dentro da sua casa, na sua família, Ele vai te usar. O primeiro sopro nos coloca de pé, mas o segundo sopro de Deus vem sobre a nossa vida e fala: eu quero te usar como um exército. Eu tenho propósito, eu tenho missão, eu tenho algo para ser feito nessa terra. Quantos estão aqui dispostos a receberem do sopro de Deus e receberem dele uma missão e um propósito para serem instrumentos nessa terra? Posso ouvir um amém? Ei, Sub-15, o Sub-15 está aqui, ó, reunido, todos juntos, a geração do avivamento. Aleluia. Sub-15, haverá um sopro de Deus sobre a vida de vocês nessa noite. Somente abra o coração de vocês, e a escola de vocês será impactada, e a geração que vocês estão inseridos serão impactadas. Não fiquem com medo. Eu já estive na idade de vocês, e às vezes o medo vem, mas o Espírito Santo vai conduzir vocês com uma autoridade que vocês não conseguem explicar, mas é o sopro de Deus sobre a vida de vocês. E ao passo que ao longo desse ano, esse Sub-15 vai explodir de tamanho, de pessoas que serão resgatadas por vocês, em nome de Jesus. Pai, eu libero uma palavra profética sobre o Sub-15. Eu consigo enxergar, ó Deus, que haverá, Pai, algo extraordinário acontecendo sobre os nossos adolescentes. Esse é o ano do avivamento sobre esta geração, sobre esses adolescentes. Ó Deus, eu vejo um grupo de adolescentes que serão usados pelo Senhor. Eu sei que nesse ano cada um vai trazer não apenas um, nem dois, nem três, mas uma multidão de adolescentes para esta casa, para a tua presença. No poder do nome de Jesus eu oro, eu profetizo sobre eles, em o nome de Jesus. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Quando o sopro vem, o exército está de pé e recebe uma missão. Vocês são um exército, vocês têm algo para fazer. A nação que estava morta, destruída no exílio babilônico, recebe agora um propósito, um destino. Serão usados nas mãos do Senhor, porque tem fôlego, tem sopro, tem vida sobre vocês. O sopro de Deus nos ativa, o sopro de Deus nos dá vida, mas também ativa em nós o propósito. Aquele que está prostrado se levanta, aquele que estava calado volta a profetizar, aquele que estava parado volta a marchar.
O exército de Ezequiel tinha um propósito, mas somente com o sopro de Deus eles poderiam cumpri-lo. E o sopro vem. Talvez você está aqui hoje e já foi restaurado, já está posicionado, mas ainda não está ativado. Essa noite é da ativação profética sobre a sua vida, é da ativação de Deus sobre a sua vida, porque o fogo de Deus, o fôlego de Deus, o sopro dele não vem à toa, ele vem para nos reposicionar, ele vem para ativar em nós a vontade de Deus, e a vontade de Deus ainda é expressa, é clara sobre a igreja dele. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhecerão o meu nome e receberão poder para poder falar e anunciar o evangelho dele, para que possam salvar todos os perdidos. Posso ouvir um amém? Essa é a função, irmãos, do exército. E nós somos família, mas também somos exército. Nós somos família, glória a Deus por isso, para cuidar uns dos outros. Mas somos exército, para entrar nas batalhas juntos, uns com os outros. E eu vim aqui hoje declarar essa palavra sobre você. Hoje o sopro virá sobre nós. Não só um sopro que nos coloca de pé, mas um sopro que ativa o nosso chamado. Posso ouvir um amém? Sabe o que esse sopro faz? Ele reacende dons escondidos, ele reacende os talentos enterrados. Esse sopro vem sobre a nossa vida e ele traz um novo significado para o nosso chamado. Talvez você entrou aqui hoje e você sabe para que você foi chamado, você sabe dos dons e os talentos que Deus te deu, mas não me cabe saber e não quero saber qual o motivo que te fez enterrá-los. O que me faz saber nessa noite, o que eu quero saber, e o que me importa essa noite, é que eu sei que o Espírito Santo virá para reativar aquilo que um dia você enterrou, aquilo que um dia você engavetou, aquilo que um dia você esqueceu. Porque se o sopro dele vem, e não é a minha palavra, mas é o Espírito Santo que vem e fala: eu estou te tirando do anonimato, eu estou te tirando dessa última cadeira, eu te encontrei na última cadeira, eu já te encontrei aonde você está, eu sei que eu coloquei em você, você tem um dom, você tem um talento, e nessa noite eu vou te reativar. Posso ouvir um amém? Porque o sopro de Deus reativa em nós o nosso propósito. Agora, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, a Bíblia diz, o texto que lemos: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O dia era dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes vem do grego 50. Era uma festa judaica chamada como Festa das Semanas, celebrada normalmente 50 dias após a Páscoa. Esse era o dia de Pentecostes. Era uma data de gratidão a Deus pela colheita, pelas bênçãos. Era uma data de gratidão a Deus por aquilo que ele tinha feito. Também lembrava sobre a lei dada a Moisés no Monte Sinai, quando Moisés recebe os mandamentos 50 dias depois da libertação do Egito. Então, o dia de Pentecostes ele é marcante, tanto em gratidão a Deus pelo que ele tinha feito, pelas colheitas, mas também em lembrança sobre a lei ter sido dada a Moisés após o tempo de libertação. E ali a palavra diz que o dia de Pentecostes vai ganhar um novo significado. Até então era a festa das semanas, colheita. Até então era uma lembrança sobre a lei ter sido entregue a Moisés após a libertação. Dois significados. Mas a partir do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, esse dia receberá um novo significado. É o dia na qual a igreja do Senhor foi cheia para viver os dias mais intensos da sua história, os dias mais impactantes da sua história. Atos capítulo 2 vai descrever o tempo aonde 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o povo estava reunido. Logo depois de um tempo, 50 dias, discípulos reunidos em Jerusalém, clamando em uma só voz, em um só coração. E naquele dia, naquele local, a Bíblia diz que veio do céu um vento forte, que se manifesta com um som. Ouve-se um som, e naquela casa entra um vento veemente e impetuoso. Veemente e impetuoso significa violento, impactante. Veemente e impetuoso significa forte,
imparável. Veemente e impetuoso significa incontrolável. Veemente e impetuoso significa aquele que vem com força bruta, com impacto. O Espírito Santo desceu naquele lugar como um vento veemente e impetuoso. Era o sopro de Deus. Deus sopra no Éden, Deus sopra em Ezequiel, Deus sopra em Atos capítulo 2. O primeiro sopro traz vida àquilo que não tinha. O segundo sopro dá direção e propósito para um exército que tinha uma função específica para cumprir. Agora esse sopro que vem sobre o povo era um sopro para ativar definitivamente a igreja como igreja, ao povo como igreja do Senhor. É a ativação da igreja, e é o vento que sopra até hoje. É o vento que sopra até hoje no nosso meio. É o vento que torna a igreja viva, cheia do poder de Deus. Porque naquele tempo o vento veio, o povo foi cheio, línguas repartidas como fogo. O povo viveu uma experiência extraordinária. Mas para quê? Pedro se levanta e entende: Senhor, agora eu sei, cumpriu-se a palavra de Joel: eis que derramarei sobre meu povo o meu fogo que virá do céu. Eu os encherei de fogo, derramarei do meu fogo sobre toda a carne. Filhos e filhas serão usados, profetizarão. Eu verei os jovens liberando palavras de profecia, e eu verei os velhos tendo sonhos e visões. Eis que se cumpriu, é isso que está acontecendo. Pedro se levanta, prega. A Bíblia diz que 3.000 almas se ajuntam naquele aglomerado de pessoas batizadas, porque o vento vem e ativa a igreja, ativa o povo como igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas sem propósito, mas um povo que entende que precisamos do fogo do Senhor sobre a nossa vida. Veio um som, veio um vento, veio um sopro, o mesmo sopro do Éden, o mesmo sopro do vale, mas agora o sopro estava na casa. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? O mesmo sopro do Éden, o mesmo sopro do Qual vale. é o som? Qual O sopro é o agora estava na som? casa. O sopro agora estava na casa. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Não é um vento qualquer, é um vento veemente e impetuoso. É rápido, é um vendaval, é agitado, é forte, é intenso. É a própria presença de Deus se manifestando. É a própria presença de Deus se manifestando através do Espírito Santo. O que acontece? Línguas como de fogo, ousadia, poder, missão. Antes um povo que estava escondido, mas agora decididos se unir por um só propósito. E eu creio que é a mesma realidade dessa noite. Estamos reunidos por um só propósito. Estamos reunidos por um só propósito. Sim ou não, igreja? Por um só propósito, um só coração, um só clamor, desejando apenas uma coisa: Senhor, manifesta mais uma vez a tua glória.
Eu quero sentir hoje, Senhor, esse vento veemente e impetuoso enchendo esta casa. Quantos querem? Seu nome. Quantos querem? Tens o Coloca nome sobre os mais seus pés, por lindo que eu gentileza. conheço. Fique sobre os seus pés. Como eu amo seu nome.